Hebreus 5, versículo 13 ao 14, a gente vai ler. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre crescimento. E eu fiquei refletindo sobre isso. Nós, como mães e pais, você já acompanhou o crescimento do seu filho? Você já percebeu? Eu tenho visto isso na vida do João. Eu olho para ele e falo, nossa, como ele está grande fisicamente, né? E hoje o Natan, à tarde, ele foi lá na minha cama e ele deitou. Eu falei, eu não consigo pegar mais você, né? O João eu ainda consigo abraçar, mas ele já é um homem. Semana passada ele fez 16 anos. E assim como nós olhamos para os nossos filhos, alguns dizem, nossa, os seus filhos, só em casa que eles não trabalham, mas na maioria das vezes eu tenho bons comentários deles. Seus filhos são educados. E o que a gente vai falar sobre isso hoje, nessa tarde, começo de noite, é sobre o crescimento espiritual. Nós esperamos que nossos filhos cresçam, não é? Que eles cresçam, que eles tenham uma profissão, que cresçam na palavra do Senhor, que cresçam no ministério. Nós esperamos isso. E o que será que Deus espera de nós? Assim como nós esperamos nossos filhos, o Senhor espera que nós cresçamos também. Mas cresçamos aonde? A gente chega a uma idade que a gente para de crescer, a gente só cresce para os lados, né? É esse crescimento? Não. O crescimento e do conhecimento, da intimidade. Nós cantamos essa canção que fala, leva-me além. Muitas vezes nós ficamos como Ezequiel teve aquela visão, que ele teve uma visão em que as águas, ela tomava o templo, e diz que as águas começavam lá no tornozelo, e foi depois no joelho, até chegar nos lombos. Até onde nós queremos estar com Deus? Até onde nós queremos crescer com Ele? E para a gente entender o crescimento, para a gente entender como é que funciona o crescimento é um amadurecimento, não é? Nós conhecemos Jesus, aí nós temos alguns passos que nós tomamos, nós declaramos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, aí depois nós nos batizamos. Obrigada, Paulo. Nós nos batizamos, depois a gente começa a querer entender da palavra, que é complexa, né? O Antigo Testamento é complexo, e aí nós queremos entender por quê? Porque nós queremos crescer. Assim como uma criança que ela começa, ela sai lá da barriga da mãe, a primeira coisa que ela recebe é o leite materno. Mas ela fica com o leite materno pro resto da vida? Tem que passar do leite materno, não é? Passa alguns meses, com 6 meses a gente começa a introduzir o quê? O alimento, que é a frutinha, até chegar o tempo da criança comer uma feijoada. Só que muitas vezes nós vamos ver isso, o livro de Hebreus fala sobre a questão deles paralisarem no crescimento, no conhecimento da palavra. O livro de Hebreus, ele não diz quem é o autor, mas pelas características tem tudo, tem as características de Paulo. E ele fala sobre isso. Mas o crescimento, ele tem que ser aprofundado. Como você conhece uma pessoa, você tem uma amizade de muitos anos? Quem tem uma amizade aqui de mais de 10 anos com alguém? Né? Essa amizade, ao longo dos anos, ela vai aprofundando. Quando você liga para essa pessoa, quanto tempo você fica falando com ela? Né? Quando você senta para conversar, quanto tempo nós gastamos falando com essa pessoa? E assim é com Deus. O nosso relacionamento com Deus não pode ser superficial. E aí, só para a gente entender esse crescimento, diferente de nós, que chega uma idade que a gente para de crescer, não é? A gente não cresce mais. Até quantos anos que a gente para de crescer? 21? Nossa, então eu já parei de crescer faz tempo. O gatinho, então, ó, só dos lados, né? Mas a gente para de crescer. E olha que interessante, a árvore, ela não para de crescer. Porque as raízes dela, o que acontece? Que ela vai se aprofundando. E a gente tem visto muito, eu não sei se vocês viram, foi noticiado aí com as chuvas. E eu achei interessante que a árvore, ela, em alguns lugares, a prefeitura coloca tipo um cercadinho de cimento. E aquilo limita o crescimento dela. O que ela faz? Ela cresce. Olha que interessante isso.
O cercadinho não impede ela de crescer. Ela vai crescendo ao ponto que ela sai do asfalto e os ramos dela continuam indo. Por quê? Porque a árvore ela não para de crescer. E assim nós temos que ser. Mas como é que começa esse crescimento? Ela começa grande, ela se torna grande de repente? Não. Primeiro começa como? Com uma semente. E é assim com a palavra, não é? Quando a palavra de Deus entra no coração, a pessoa nasce uma nova vida. Então, como uma árvore, você planta a semente, como nós. Alguém plantou a semente da palavra de Deus, e aí cresceu em nós a salvação, uma vida nova. E no começo é frágil, né? E no começo é frágil porque nós não entendemos, porque vem as lutas, algumas pessoas falam, mas se eu soubesse que aceitar Jesus fosse assim, eu não teria aceitado, porque eu achei que quando aceitasse Jesus, tudo ia ser mil maravilhas. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, no mundo tereis muitas aflições. Mas sabe qual é a diferença? Ele não disse que nós não teríamos aflições, mas ele disse que estaria conosco. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele prova isso, através do Espírito Santo, que ele está conosco. Mas no começo é frágil, né? Os desafios. E é por isso que a gente precisa de apoio. Mas depois, falando sobre o crescimento, ela ganha raízes. Né? Com o tempo as raízes, como eu falei aqui, elas se tornam profundas. Então, a Bíblia vai sendo o canal de relacionamento com Deus. Cada vez que eu leio a Bíblia, queridos, eu fico impressionado com tantos detalhes, com tantas coisas maravilhosas que Deus fez. Então, isso a gente vai acrescentando fé aos nossos corações. Você saber que existe um Deus. Muitos podem não acreditar, mas quando nós lemos a palavra, e hoje, graças a Deus, eu vejo que a gente tem agora, não a palavra além de escrita, a gente tem visto novelas que retratam, agora a gente está na fase da crucificação, que fica mais forte, né? A gente lê, mas quando a gente vê, e é interessante porque os meus pais fazem isso, não sei se vocês pararam, mas na novela tem sempre a referência. Eles colocam a referência. Então, faça isso, pega a referência. Veja lá, olha na palavra, porque tem sido fiel. Lógico que algumas coisas eles acrescentam, mas a forma de acrescentar não perde o que está escrito aqui. Então, a raiz ela começa a ser forte quando ela começa a se aprofundar. Né? Então, ela fica forte. Primeiro ela é frágil, depois ela ganha raízes, depois ela fica forte, na confiança. Você começa a ter experiências com Deus, falar, olha, Deus me livrou daquela situação, Deus abriu uma porta aqui, Deus curou ali, e isso vai aumentando a tua confiança ao ponto de chegar ao ponto da árvore ela dar frutos. Nós precisamos dar frutos. E os nossos frutos é falar de Jesus àqueles que não conhecem. Nós precisamos dar frutos. Né? E os frutos, e quais são os frutos? Os frutos do Espírito Santo, que fala lá em Gálatas, que é paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, amor, paciência, bondade. Nós precisamos ter esses frutos. Uma árvore que não dá fruto, ela não tem muita serventia. Ela só pode ser bonita, não é? Sei lá, que árvore bonita, mas ela não serve para alimentar ninguém. Deus nos fez para nós não só nos alimentarmos, mas dar o alimento àqueles que precisam. Tem tantas pessoas que precisam ser alimentadas, tantas pessoas que estão desesperadas, tantas pessoas deprimidas, tantas pessoas que pensam se matar, e a tua palavra pode fazer a diferença. A tua palavra, a palavra que você conheceu, que foi germinada no teu coração, que houve um crescimento, é o momento então de você dar o fruto a essa pessoa. Mas como que eu cresço espiritualmente? Né? O crescimento espiritual depende de duas coisas: da sua vontade e o Espírito Santo. Eu preciso ter a vontade. Eu preciso entender que eu preciso crescer mais no conhecimento nas coisas de Deus.
Eu preciso mais estar à disposição. Eu preciso mais abrir mão das minhas coisas, das minhas vontades, para que Deus venha ser superior a tudo na minha vida. Vamos lá agora em Hebreus, que eu pedi para vocês abrirem. Olha só para não ficar aqui nas minhas palavras, em Hebreus 5:13. Diz assim, vamos ler antes 11, que o título diz assim: os cristãos hebreus não tinham progredido. Deus espera que nós cresçamos, assim como eu e você esperamos que os nossos filhos cresçam, não é? Tem um momento que nós dizemos para eles, não dá mais para eu dar comida na sua boca, não é? Não chega esse tempo, agora você tem que comer sozinho. Então existe esse tempo e Deus espera esse tempo de nós. E isso não aconteceu lá com os hebreus. Olha só no versículo 11, nós vamos ler um pouquinho antes. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Muitas vezes Deus fala no nosso coração, mas nós somos tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveres ser mestres, já era o tempo deles serem mestres. Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Aqui o autor está falando, olha, já era para vocês estarem comendo já comida sólida, vocês ainda estão no leite. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para o adulto, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eles não estavam discernindo, eles estavam lá no leitinho, estavam lá no princípio, nas primeiras práticas, e não evoluíram. E muitas vezes nós estamos assim, nós não evoluímos, porque nós estamos aqui, nós ouvimos a palavra, mas nós não temos a disposição de ler a Bíblia em casa, nós não temos a disposição de orar, nós não temos a disposição em passar tempo com Deus, em jejuar, em ler um livro. Aqui tem um monte de livro ali, ó, vários livros de batalha espiritual, livro de evangelismo, livro de cura, tem tantas coisas. Isso nos aproxima de Deus, isso faz com que nós cresçamos. E Deus vai colocar pessoas para falar do amor dele na tua vida. E se você não tiver os frutos, como é que você vai falar? Então nós precisamos estar atentos para isso. E nós crescemos espiritualmente quando nós nos submetemos a Deus. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus ensinou os seus discípulos a como orar. Tem pessoas aqui, acho engraçado, uma irmãzinha falou assim para mim, no dia que nós tivemos aqui 24 horas de oração, ela falou assim, ai pastora, tem que olhar de voz alta, porque eu não sei. Eu falei, não precisa orar de voz alta. Né? Às vezes as pessoas, mas eu não sei falar umas palavras bonitas. Não, Deus não espera que você fale palavras bonitas. E olha só, Jesus ensinou como fazer essa oração. No versículo 6, capítulo 6, no versículo 5, vamos ler lá rapidinho, diz assim: e quando orardes, não serei como os hipócritas. 6:5, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, olha só, Deus fala como é que nós devemos orar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Deus que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo ser muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Deus, sabe o que tendes necessitado antes de que peçais. Olha só.
Aqui está uma receitinha de como você tem que orar. Não tem que orar de voz alta. Não tem que orar de forma repetitiva. Não tem que fazer isso para que sejam vistos. Não. Mas ele fala o quê? Que quando você for orar, ora lá no seu quarto. Que o Pai que te vê em secreto. Quando você fecha a sua porta e você dobra os seus joelhos, ali você está criando mais intimidade. Ali você está buscando mais crescimento. Você está dizendo assim para o seu pai, para Deus: Pai, eu quero crescer mais. Eu quero andar mais contigo. Eu quero conhecer mais da tua palavra. Então me ajuda. E ali, quando você está lá com o seu coração sincero, aqui diz que ainda nós não sabemos o que pedir. No versículo 8 diz: o vosso Pai sabe o que tendes necessitado antes que lhes peças. Então quer dizer que eu não preciso pedir, porque Deus já sabe. Nós pedimos, quando nós pedimos, nós reconhecemos que nós precisamos dele. Ele sabe do que você precisa, mas ele quer ouvir a tua voz. Ele espera esse momento para ouvir a sua voz. Porque quando eu digo: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu estou dizendo: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso na minha vida. Então, nós precisamos ter esse tempo de oração. Nós precisamos buscar. O que mais me faz crescer? Lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Que fala sobre a Bíblia. E hoje existe Bíblia da mulher. Existe as devocionais. Eu gosto muito das devocionais, porque as devocionais sempre tem uma pregação, né, um estudo e tem uma aplicação. Eu faço isso todos os dias. Façam isso. Todos os dias você separe um tempinho para você ter. É tão rápido, às vezes 10 minutos você faz a sua devocional. Quando você está preparando o seu café antes de você sair, ou à noite. Eu gosto de fazer de manhã, que isso me prepara o meu dia. Mas tenha esse tempo, é rápido. São 10 minutos que você vai tirar do seu dia para falar com Deus. E o que diz aqui é que toda a Escritura, 16, toda a Escritura é inspirada por Deus. E para que ela serve? É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado por toda boa obra. Então, quando nós lemos a Bíblia diz aqui que ela é inspirada não por homens. É lógico, foram homens que escreveram, claro, mas ela é inspirada por Deus. Então, quando nós estamos falando, é por isso que quando nós estamos angustiados e a gente começa a ler a palavra do Senhor, aquela angústia começa a sair do nosso coração. Porque é inspirada por Deus, é Deus ali falando com você. Agora, se eu não abro a palavra, aí fica difícil. Deus quer falar conosco o tempo todo, mas existem caminhos para isso. A gente já falou um pouco sobre oração, mas olha só o que diz sobre a oração, lá em Tessalonicenses. Tessalonicenses está um pouquinho antes de Hebreus. Deixa eu olhar aqui, eu já deixo marcado. Tessalonicenses. Fugiu Tessalonicenses da minha Bíblia aqui. Versículos 5 e 17. Alguém, coloca aí para mim, depois lá. Eu marquei, mas não achei aqui. É um versículo, é o menor versículo, mas ele é tão profundo no seu significado. Diz assim: orai sem cessar. Sem cessar. Eu não estou com vontade. É assim mesmo. É sem vontade. Eu estou cansada. É mesmo. Cansado. Sem cessar. Porque cada vez que você fala com uma pessoa, mais você é íntimo dela, não é? Mais você conhece da pessoa quando você passa mais tempo com ela, não é? Você conhece tudo da pessoa, quanto mais tempo você conversa com ela. E assim, quanto mais tempo nós oramos, mais nós conhecemos. Mais nós crescemos. Mais experiências nós temos com Deus.
E lá em Efésios, o último versículo que eu quero ler com vocês. Deixa eu ver se eu acho que achei. Efésios capítulo 4. Versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, assim como sábios, Efésios 4, eu estou lendo 5. Efésios 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Nós só podemos crescer na verdade que diz aqui esse versículo, na verdade, em amor. Onde é a cabeça? É Jesus. É Ele que nos dá o crescimento, é Ele que nos faz crescer. Versículo 16, de quem todo o corpo bem ajustado é consolado pelo auxílio de toda a junta, e segundo a junta, cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui, nós entendemos que nós somos um corpo, nós cantamos que nós somos um corpo, assim, bem ajustado. O que me chama a atenção aqui diz que pelo auxílio de toda a junta. Quando nós estamos vindo novo ainda no Evangelho, não só quando nós somos novos, mas estarmos dentro de uma igreja, congregarmos num ambiente onde existem pessoas mais experientes que nós, também nos acrescenta crescimento. E aqui diz que se Jesus é o corpo e cada um de nós somos os membros, e aqui diz que a junta, olha só, toda a junta, segundo a justiça, coopera para cada parte. Então, quando nós estamos na igreja, quando nós fazemos parte de uma congregação, nós fazemos parte de um corpo. E quando esse corpo ele não está ajustado, o outro que está melhor ajuda ele a se ajustar. As juntas, elas são importantes no nosso corpo, não é? Sem as juntas, a gente não tem a mobilidade, a gente não consegue se movimentar. Então, estar na igreja, estar no ambiente onde as pessoas nos acolhem, onde as pessoas nos aconselham, onde as pessoas são mais experientes, onde as pessoas podem compartilhar o testemunho dela, isso vai fortalecer a sua fé. Isso que nós falamos aqui são os elementos que traz o crescimento. Nós não podemos ficar só no leitinho, né? Deus quer se manifestar de forma grande nas nossas vidas. O que o Senhor está falando nessa noite é que já chegou o tempo do leitinho, porque Ele tem pressa em fazer grandes coisas nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então, para isso, nós precisamos buscar esse crescimento. Nós precisamos despertar para isso. Despertar para esse crescimento e nos colocarmos à disposição. Senhor, eu quero crescer mais no conhecimento da Tua Palavra. Eu quero crescer mais, Senhor. Eu quero ser útil no meu ministério. Eu quero sair, eu quero falar do Seu amor. Eu quero fazer ação social. A gente vai começar agora a se reunir. A gente vai alinhar aqui para a gente começar agora no inverno, fazer ação social. Levar uma sopa, levar um alimento, levar uma palavra para as pessoas que estão necessitadas. Isso é crescimento, como pessoa, porque você pode se imaginar quais são as situações lá de rua. É muito triste, nós reclamamos quando a gente não tem uma mistura que a gente gosta. Os nossos filhos, quando não tem uma marca preferida, eu não gosto dessa marca. É importante a gente ir aqueles que precisam ser alcançados. Jesus disse isso, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós vamos começar esse trabalho, que você se disponha aí a ver essa realidade, a ser canal de bênção, a ser um transmissor de bênção para essas pessoas, de entregar um alimento e dizer, olha, Jesus te ama. Olha, Jesus tem uma vida nova. Deus pode transformar. Não é? Mas para isso eu tenho que experimentar essa transformação. Nenhum soldado vai para a guerra ferido. Vai? Não dá, né?
Nenhum soldado vai para a guerra ferido. Ele precisa estar bem. E para nós estarmos bem, para nós irmos lá fora e enfrentar essa realidade, e enfrentar muitas vezes a ação do inimigo de não querer que nós falemos sim do amor de Deus, de enfrentarmos o frio, de enfrentarmos o cansaço. Nós precisamos estar alicerçados, fortes, com as nossas raízes profundas no Evangelho, na intimidade com o Senhor, para que quando nós falarmos, nós possamos ver o agir na vida dessas pessoas. Quão maravilhoso é, queridos, você ver o crescimento na vida de uma pessoa. Como é bom você ver as pessoas tomando atitudes que alegram o coração de Deus, não é? Quando você vê alguém que fala, olha, eu escolhi seguir a Jesus. Olha, eu escolhi me batizar. Olha, não quero mais praticar isso na minha vida. Eu quero conhecer a palavra do Senhor. Ah, como é bom isso. Porque o mundo jaz no maligno. Porque cada vez mais as pessoas estão perdidas. Estão perdidas, mas querem ser encontradas. E nós somos o canal. Que você possa entender isso nessa noite. Que você possa entender que é necessário, chegou o tempo de crescer espiritualmente. De crescer, das suas raízes se aprofundarem. E o mais importante, de que você dê bons frutos. E que você seja uma árvore frutífera. Que Deus possa olhar e falar, aquela árvore ali, ela é boa. Às vezes a árvore que dá fruto, ela leva pedrada, né? Mas não tem problema, porque ela continua produzindo. Às vezes a gente sente uma pedrada, são as dificuldades, são as batalhas, ou alguém se levanta contra você, mas a árvore ela continua dando fruto, porque a raiz dela está firmada. É a raiz que dá sustento à árvore. É a raiz é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus que faz com que que as nossas vidas sejam fortalecidas. Que o Senhor fortaleça a tua vida. E que você entenda que você hoje tome a decisão, Senhor, eu quero crescer. Eu quero ir além do que eu tenho ido. Eu quero não ficar só aqui no tornozelo, eu quero me aprofundar. Eu quero ir profundo contigo. Vamos orar. Pai querido e amado Deus, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Porque tu és um Deus que dá crescimento. E nós temos entendido que chegou o tempo de nós avançarmos, Senhor, na nossa intimidade contigo, no crescimento da tua palavra, no conhecimento do teu evangelho. E não só no conhecimento, mas também nas práticas, Senhor. Nós queremos frutificar, nós queremos levar a tua palavra aí fora. Nós queremos alcançar os perdidos. Nós queremos, Senhor, levar a tua palavra de libertação e transformação. Nós não queremos mais ser meninos na fé e nem meninas na fé. Nós queremos ser homens e mulheres, Senhor, experientes em Ti, nas experiências contigo, na certeza, na fé de que o Senhor faz e fará grandes coisas, Pai. Senhor, nos desperta para esse novo tempo. Desperta-nos, Senhor, para esta realidade. O Senhor nos está nos chamando nesta noite. Que o Senhor venha despertar, que o Senhor venha arder a Tua palavra nos nossos corações. E que nós saiamos, Pai, daquilo que nos traz comodismo, daquilo que nós achamos que é bom, quando o Senhor tem algo superior a nos dar. Nós queremos avançar contigo, Senhor. Não para a honra e glória do nosso nome, mas para a honra e glória do Teu santo nome. Porque, Senhor, é a Tua vontade que nós cresçamos. Senhor, nós queremos levar a Tua palavra, Senhor. E para isso nós precisamos estar firmados, alicerçados, fortalecidos, edificados em Ti. Edifica-nos, Senhor. Constrói, Senhor. Reforma aquilo que precisa ser reformado dentro de nós. Muda aquilo que precisa ser mudado nos nossos corações. Limpa, Senhor, aquilo que precisa ser limpo. Quebra, Senhor, os vínculos que foram feitos, que não são vínculos contigo. Porque nós queremos avançar. Queremos trazer mais e mais almas para Ti. Esse é o nosso desejo, Senhor, porque o mundo está perdido e nós somos luz, nós somos o sal, nós somos, Senhor, agentes de milagres através da Tua palavra.
Nos capacita, Senhor. Capacita, Senhor, nos dá a tua arma, nos dá, Senhor, o capacete da salvação, nos dá, Senhor, a couraça da justiça, calça, Senhor, os nossos pés com o evangelho da paz. Ah, Senhor, que os dardos malignos e inflamados não venham sobre os nossos corações e que impeçam o nosso crescimento contigo. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos crescer, nós queremos agradar o teu coração, nós queremos ser olhados por ti, nós queremos, então, Senhor, agradar o teu coração com o nosso crescimento, com as nossas atitudes, com a vontade de te servir, com a vontade de fazer o teu reino crescer, Pai. Nos ajuda, nós somos limitados, falhos, mas o Senhor é quem nos capacita. E que o Senhor possa sondar os nossos corações. E onde há medo, onde há insegurança, onde há, Senhor, onde nós nos acomodamos, nos desperta nesta noite. Nós queremos crescer e avançar contigo. Assim nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que você possa guardar essa palavra, que você possa desejar, que você possa sair aqui forte, fortalecido. E com isso na cabeça, Senhor, eu quero crescer. Não quero mais ser criança. Nós cantamos, quero ser como... Mas a questão de ser como criança é na questão da inocência. É na questão da pureza. Mas nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Vamos deixar o leitinho de lado. Vamos seguir para aquilo que é importante.